Desde já um Feliz Natal para você, que Deus abençoe muito a sua família, e eu quero deixar uma mensagem breve, mas eu gostaria que você escutasse ela nesse dia tão especial para nós. O Natal representa a encarnação de Jesus. Jesus, ele não foi criado, Jesus é Deus, ele é desde a eternidade. No Natal nós temos a encarnação de Jesus, porque a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo sempre foi e ele sempre será Deus. Agora ele veio, cumprindo as profecias para que assim nós pudéssemos ser salvos por meio da sua perfeição. Se nós formos olhar na palavra de Deus, desde o princípio existem profecias de que o Senhor Jesus iria vir. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. A palavra de Deus diz que ali em Gênesis capítulo 3, a primeira promessa bíblica, no versículo 15, diz que da semente da mulher seria esmagada a cabeça do diabo. Jesus Cristo veio para esmagar a cabeça do diabo e, como diz Colossenses, no capítulo 2, ele expôs todos os demônios ao ridículo e à vergonha quando ele pagou ele pagou com preço de sangue pelos nossos pecados para que hoje nós pudéssemos ser perdoados. A gente encontra também a profecia de Isaías, capítulo 7, no verso 14, que diz que o Senhor viria de uma virgem, de uma mulher. Essa mulher foi Maria, uma mulher agraciada, mas uma mulher que precisou crer em Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como diz em Isaías, capítulo 7, verso 14, ele é aquele que foi concebido. O Senhor nos deu um sinal, e uma virgem conceberia e daria à luz, e este seria Emanuel, que significa Deus conosco. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também mostra tudo isso muito antes da vinda de Cristo, que o seu ministério seria na Galileia, ali na região de Israel. E no capítulo 9, no versículo 1 e 2, diz que ele passaria por aquela terra pregando a palavra do Senhor. Também diz que o Senhor Jesus, ele veio, e há uma referência muito clara ao seu poder e à sua glória em Isaías capítulo 9, onde diz que ele é o nosso Deus, ele é um Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, é aquele que veio para trazer para nós tudo isso. A sua palavra diz, o salmista escreveu no Salmo 79, que ele viria e ele pregaria em parábolas, para que os simples entendessem, tanto os simples quanto os entendidos, mas precisavam ter humildade de coração e arrependimento de pecados para entenderem a sua palavra. Em Samuel diz que ele seria a descendência de Davi, ele viria da tribo de Judá, como estava prometido desde o princípio. Mateus ele vai relatar então que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela seria mãe de um filho e ela deveria dar o nome a ele de Jesus. Nós temos em Zacarias 9, no versículo 9, que o Senhor Jesus entraria dentro de Jerusalém montado num jumento. E ali foi o que aconteceu. A última vez que ele entrou em Jerusalém, antes de ser crucificado, o nosso Senhor Jesus Cristo ele entrou montado num jumentinho, que não havia sido montado por ninguém ainda. Zacarias viveu mais de 300 anos antes de Jesus e ele profetiza isso. O Senhor Jesus Cristo, ele não se defendeu, ele foi levado como ovelha muda diante dos seus perseguidores, como Isaías profetizou no capítulo 53, do versículo 7. Isso mostra, por isso que Isaías é chamado de um profeta messiânico, pelo número de profecias a respeito de Jesus Cristo que viria na terra. Nós temos também a palavra do Salmo 22, que mostra que o Senhor Jesus ele tomou os pecados nosso e colocou todos em si, e ele clama ali na cruz: Deus, por que o Senhor me abandonaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que o Senhor me deixaste? Ele estava com todo o peso da angústia, do sofrimento e do pecado naquela cruz para pagar um preço por nós. A palavra diz também em Salmos 22, no versículo 16, que os soldados colocaram uma veste em Jesus vermelha, zombando de que ele seria um rei. E depois disso arrancaram aquelas vestes, partiram ela no meio, chicotearam ele com uma arma
chamada Zorrag, colocaram uma coroa de espinho e batiam na cabeça dele para que aqueles espinhos pudessem perfurar o couro cabeludo do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim já estava profetizado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, como diz em Isaías 53, no versículo 3, foi desprezado, ele foi rejeitado mais do que todos os outros homens. Um homem de dor. Jesus sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, por isso nós podemos recorrer a ele. Ele sabe o que é a dor, ele sabe o que são as nossas dores. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou a zombaria na cruz, onde todos passavam e diziam: você não diz que é Deus, então desce daí. E Isaías fala sobre isso, e o salmista também diz sobre isso, que as pessoas passavam e balançavam a cabeça, zombando no nosso Deus, porque ele não desceu daquela cruz. O preço precisava ser pago. E as palavras também do salmista no Salmo 22 diz que o nosso Jesus foi zombado pelos soldados romanos que o bateram, que levaram ele até a cruz. Jesus carregou a cruz ali na Via Dolorosa, e aquilo ali foi algo muito sofrido. O nosso mestre já estava sangrando desde a noite anterior, e a gente encontra o relato que ele cai no meio da Via Dolorosa, e um homem chamado Simão é chamado para ajudar ele a carregar aquela parte. E também no Salmo 69, no verso 21, diz que quando ele teve sede, ele disse que estava com sede, e os soldados colocaram vinagre na boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu até o final, colocaram vinagre e fel para tentar novamente humilhar o nosso Senhor. Mas a promessa maior é a da ressurreição. E no Salmo 16, no verso 10, diz: porque tu não nos abandonaste no sepulcro, e o Senhor não permitia que a decomposição do corpo acontecesse, porque no terceiro dia o nosso Cristo, ele ressuscitou, porque ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê não morrerá, como diz João 11, versículo 25. Nós estamos presos ao nosso Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Estamos presos a Ele como escravos dele, mas na verdade nós somos livres do pecado que tanto nos fazia mal. Se nós olharmos para o Antigo Testamento e para o Novo, nós temos 66 livros, e toda a Bíblia fala sobre Jesus. Jesus é o centro da revelação. Jesus é tudo para nós. Ele é tudo que foi profetizado nas Escrituras. Em Gênesis, ele é o princípio de tudo. Em Êxodo, ele é o grande libertador. Em Levítico, ele é o sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. Em Josué, ele é o general conquistador. Em Juízes, ele é o juiz que julga o povo. Em Rute, ele é o grande resgatador. Em Samuel, ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele vem pelo trono de Davi. Em 1 Reis e 2 Reis, ele é o rei perfeito. Em Crônicas e 2 Crônicas, ele é o rei que governa o seu povo. Em Esdra, ele é o escriba fiel. Em Neemias, ele é o restaurador da pátria celestial. Em Esther, ele é o nosso intercessor. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado da sua igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso Deus, ancião de dias. Em Josué, em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o juiz das nações. Em Amós, ele é o pastor perfeito. Em Obadias, ele é a justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é aquele que nos livra da angústia. Em Abacuque, ele é o grande avivamento. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Sofonia, ele é a proteção do povo. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Jesus, ele é, em Mateus, no Novo Testamento, o verdadeiro Messias. Em Marcos, ele é o carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, ele é o médico por excelência. Em João, ele é o verbo de Deus. Em Atos, ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em Coríntios, ele é o vitorioso da igreja. Ele é o fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça
cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria abundante. Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor que vai arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele destruirá o anticristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo, ele é o juiz que nos coroará. Em 2 Timóteo, em Tito, ele é a bem-aventurança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Ele é o grande amor. Em 2 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é aquele que está entre os milhares dos milhares. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o mestre todo-poderoso a quem nós podemos confiar. O nosso Natal é sobre este homem que veio, este homem que, sendo Deus, se despiu do seu poder e esteve entre nós e sofreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida abençoada, uma vida liberta dos pecados, uma vida com intimidade com Deus, uma vida onde a gente ora e recebe respostas, uma vida onde a gente crê que Ele foi preparar as moradas, uma vida em que Ele vai voltar e vai consumar os séculos, e nós entraremos no reino dos céus e cearemos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, e ali já não haverá mais dor e nem sofrimento. Estaremos diante do nosso Deus eterno, que será o sol da justiça. Estaremos nas ruas de ouros, na Jerusalém celestial. Nós veremos um mar de vidro naquele lugar. Os muros, eles são perfeitos, eles são feitos de pedras preciosas. As portas, elas ficarão sempre abertas, porque já não haverá mais ladrões. Ninguém poderá roubar nada ali. Nós estaremos em plena perfeição. Doenças já não mais nos afligirão. Nós estaremos, então, plenamente convictos e felizes por toda a eternidade. Vale a pena viver com Jesus, porque Ele é tudo para nós. Que essa mensagem de Natal fique para você e para a sua família. Eu te deixo essa mensagem, a Igreja Ados, ela está de portas abertas para você. Eu amo a sua vida, a minha família está pronta para servir você. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa mensagem de Natal.